Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje meu bate-papo é sobre terceira idade, mas é como cuidar dessa terceira idade. Hoje a gente vai falar mesmo sobre o envelhecimento e como é que a gente aceita o cuidado e ser cuidada durante o envelhecimento. E para isso eu trouxe aqui o nosso parceiro Edivaldo de Toledo, ele é empresário, enfermeiro, especialista em cuidados domiciliares. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ariadne, Essa é a por sua casa também, mas você nunca tinha estado do lado de lá. Eu nunca estive com a minha chefe na minha frente. A chefe vai ser boazinha, amor. Que bom, Ariadne. Obrigado pelo convite e quero trazer de uma forma muito tranquila como que é o atendimento domiciliar, que muitas pessoas ainda têm um certo receio como que o meu idoso vai se comportar quando se deparar com o cuidador. E às vezes, muitas vezes, é muito melhor do que imaginam. Olha, eu acho assim, eu já tive experiência, a gente estava batendo um papo aqui, assim, é muito, a gente passa por um luto quando a gente decide contratar um cuidador. Porque quando a gente decide contratar um cuidador, você está se julgando incompetente para aquela função, né? Então eu sei porque eu fui filha, cuidei do meu pai muitos anos, e você fala assim, nossa, eu não tô dando conta, eu não consigo mais dar banho nele, eu não consigo mais dar a comida que ele quer, eu não consigo mais, no meu caso do meu pai era domar meu pai, porque meu pai era um cara que tinha rodinha no pé e queria ficar saindo e não conseguia mais. E aí eu pensei assim, conversei com meus irmãos, né, eu falei, olha gente, eu vou ter que contratar. Então é um pouco de luto, assim, você se sentir incompetente, estou sendo incompetente, não consigo mais lidar com esse problema inteiro, né? E vou chamar uma cuidadora. Então, quando é que a gente tira essa culpa e quando é que a gente percebe que está na hora? Primeiramente, se reconhecendo como uma pessoa, um ser humano que também precisa de cuidados e também tem multitarefas, né, Sim. Ariadne? A maioria das pessoas do nosso perfil, elas estão no perfil de pessoas que subsidiam dentro de casa, cuidam dos pais, muitas vezes têm filhos Ou netos, então a gente chama de geração sanduíche. Sim. Então, essa geração não tem condições de tempo e também de organização de fazer o cuidado também de uma pessoa um pouco mais dependente. Porque além de trabalho, cuidados da casa, proventos, pagar o boleto, ir ao supermercado, farmácia, porque é um looping danado, né? Não tem mais fim das idas às farmácias, sem organização e ainda cuidar de alguém que precisa de assistência às vezes 12 horas ou 24 horas. Então, essa autoconsciência de que você não dá conta e não precisa vivenciar esse luto, porque esse luto, na realidade, é mais uma imposição. É uma culpa besta. É uma culpa besta, porque você não está terceirizando a parte afetiva, você está contratando, você está terceirizando alguém para executar os cuidados básicos. Você vai continuar sendo filha, sendo filho, neto daquela pessoa que está sendo assistida. E você está provendo algo que é muito melhor. É alguém mais seguro, né? É alguém capacitado para executar esse cuidado. Eu não consigo ver por esse ângulo do luto. É um sofrimento à toa. Então, uma culpa besta, que eu falo. Aí teve meu pai, graças a Deus, era uma pessoa muito dócil, ele amava ser cercado por pessoas, ele adorava ser cuidado, mas eu tive outras mulheres na minha família que elas já não queriam, elas não se achavam vulneráveis. Ou dignas de receber o cuidado. Às vezes é isso. Às vezes não é só a questão de se sentir vulnerável ou essa necessidade de receber o cuidado. Mas muitas vezes, por conta desta geração, uma geração de ferro que tinha que executar e fazer tudo, muitas vezes se sente indigna de receber o cuidado. Ela não consegue ver como um mimo. Mas as minhas tias eram chatas, mas ela não queria ninguém dentro de casa, ela não queria ninguém, ela queria comer a comida do filho, ela queria comer a comida dela. Sabe essas coisas de gente antiga mesmo? Elas davam trabalhinho, viu? Elas deram esse trabalhinho pra gente. Agora, como é que a gente prepara o idoso também? Para receber alguém? A partir do momento que um familiar não está conseguindo subsidiar os cuidados, ele já precisa terceirizar essa assistência. Onde nós entramos, nós conversamos com a família, porém tentamos colocar uma pessoa que seja dentro mais próximo de uma cultura familiar. Não adianta
certas coisas não levarem em consideração religião, comportamento familiar, como que essa família se comporta. Nós precisamos de alguém que seja mais suscetível ao cuidar, receba esse cuidado, mas também o cuidador ele precisa estar presente, mas não ser discrepante naquela situação. Ele tem que estar no mesmo linear com a família, onde o idoso tende a aceitar melhor. O idoso, mas qualquer pessoa que exija cuidados, ele vai, com certeza, ele vai aceitar nesse linear. Mas você deve ter um monte de problema com família, porque eu sei porque Se eu tenho com a minha, imagina com os outros. É um que quer pôr o cuidador, o outro que não quer pôr, o outro que não quer pagar. A gente vê isso diariamente nas famílias, né? Sim. Quando as pessoas envelhecem, dá maior pau, porque ninguém... É difícil a gente chegar não é uma família que tá acordado, ó, vai ser isso e beleza. Nós temos aí o Estatuto do Idoso, primeiramente, que acaba colocando o idoso como um papel central no cuidado. Então, a família precisa. Na verdade, eu vou parar aqui. Não é que a família precisa, é uma obrigação legal. É uma obrigação legal. Se o filho não cuida de um pai acamado, ele vai preso. Simplesmente, a lei é essa. Sim, e quando nós falamos de maus tratos, Ariadne, nós estamos falando de maus tratos, não é só bater agressão física ou abuso financeiro. Existem outros tipos de maus tratos que são subnotificados, né? A questão da parte... deixar o idoso sozinho. Idoso não receber alimentação ou não comer aquilo que ele deseja comer dentro da cultura dele. Então, tudo isso daí são maus tratos. Não prover ou não realizar a higiene adequada, não manter um local salubre para o idoso. Salubre que eu digo não só na questão de organização e limpeza, mas também na questão psicológica. Então, o Estatuto do Idoso está aí para isso. Então, é uma obrigação legal, tanto familiar quanto da sociedade. Então, a partir do momento que você visualiza este idoso num condomínio, ou num apartamento, ou numa casa onde ele não está sendo assistido, o Conselho Municipal do Idoso está aí para iniciar esse processo. E você tem que conversar com as famílias sobre esse assunto? Sim, em algumas vezes sim, porque o Estatuto do Idoso, as pessoas acreditam que ele está ali para resguardar o direito de fila de exames, ou de preferência de estacionamento, e ele não está somente para isso. Isso daí é apenas o que a sociedade quis absorver. Mas, na realidade, o Estatuto ele é muito extenso e muito detalhado, e como eu disse, coloca o idoso numa situação onde a sociedade e a família precisa assistir. Não é uma questão de, eu acho que... Não, ele precisa ser assistido. Mesmo o idoso independente, ele está resguardado dentro dessa legislação. A legislação está aí para isso. Ele tem prioridades legais. Tá. Aí convenceu o idoso também. Como é que é isso? Né? E a hora que você chega, como é que é essa aproximação? Primeiramente, eu falo com um familiar, seja filho ou outra pessoa que vai ser o representante, esse porta-voz da família, e eu pinço algumas informações, como que esse idoso gosta que se comporte, uma cuidadora que fale muito, fale pouco, religião, como que é este comportamento, porque não adianta também, Ariadne, a gente tem que pôr uma pessoa que seja mais compatível para dar o match, né, para ter uma proximidade desta profissional, onde o idoso vai bater o olho e vai falar, essa pessoa vai cuidar de mim. Essa cuidadora não precisa, nos primeiros dias, mergulhar na cultura da família. Ela precisa assistir o comportamento do cuidado, realizar aquilo que é necessário, mas falar um pouquinho menos, para poder absorver. E esse match vai acontecendo no decorrer dos dias. Por quê? Quando o cuidador inicia, a família começa somente a providenciar e fazer a questão do subsídio. E faz o papel bom da família. Quer trazer um mimo, ter uma conversa agradável. Não vai mais falar. O idoso vai visitar, né? Vai visitar. O idoso não vai trazer aquelas informações. O meu remédio tá acabando. Tem que limpar ali, eu não consegui, eu sujei. Preciso levantar, estou com dor. Preciso ir ao banheiro. O idoso está tirando essas obrigações da família, colocando em cima daquele profissional, onde a família vai fazer o papel de família. Agora, a gente estava conversando sobre vínculos afetivos, né? Eu sempre acho, hoje as coisas estão mais modernas, mas quando eu tinha filho pequeno, eu dizia o seguinte, que eles tinham que amar a babá e a babá tinha que amá-los.
Porque se não houvesse esse match, esse encontro, a coisa não ia acontecer. Assim como acontece com as crianças pequenas na escola. As crianças aprendem porque elas amam as professoras. Quando os professores não têm vínculo afetivo com o aluno, também não tem vínculo afetivo com a professora e dançamos aqui porque ninguém vai aprender nada em determinado momento. E essa é uma questão. Eu, por exemplo, se eu fosse cuidar de idoso, eu ia ficar apaixonada e ia morrer junto com eles, entendeu? Então, esse é um problema, porque eu tenho um vínculo afetivo, eu me vinculo e gosto muito de idoso, eu me vinculo muito com eles. Como é que a gente cuida disso? Porque você deve ter paciente que só quer aquela cuidadora. Eu, quando estava executando o papel também de cuidador, eu também tive esse vínculo afetivo. Não tem como você se desvincular, é questão humana, né? Você acaba estando ali todos os dias e você cria esse vínculo, esse laço. Você não é da família, mas você se comporta como. Porém, como se trata-se de uma terceirização de uma empresa, onde você contrata essa empresa, eu sempre oriento os familiares que, assim, por mais difícil que seja, precisa ter este afastamento, porque caso em algum momento esse profissional vai embora, ou ele não esteja funcional naquele tipo de cuidado exigido, porque em algumas patologias as doenças avançam, a troca precisa acontecer. Então a família precisa entender que aquela pessoa é de confiança, ela está executada para X grau. Para X grau. E depois pode ser que a coisa mude e tenha que trocar. E talvez quem venha para cuidar, tecnicamente é muito boa, mas não tem o mesmo vínculo. Não tem o mesmo vínculo. Entendi. Então a família precisa saber dosar esse distanciamento. Uhum. Agora, até quando a gente consegue cuidar em casa? Essa é uma dúvida bem, né? Porque assim, oxigênio, eu tinha uma tia com oxigênio em casa, beleza. Então ficou vários anos com oxigênio. Mas a hora que tá com tracostomia, quando é que chega um momento que não dá mais para... Ariadne, é uma questão muito familiar, mas eu sempre oriento e o que eu prezo e o que eu gostaria que também acontecesse comigo, que o morrer deveria acontecer em casa. E os cuidados devem acontecer em casa. Hoje em dia nós temos suportes e dá para ficar entubado em casa de boa? Dá para fazer todos os atendimentos que nós chamamos de atenção terciária, né? Um atendimento de terceiro grau, tranquilamente em casa. Lógico, existe um custo, existe um subsídio do convênio. Mas eu acho que o próprio convênio quer que fique em casa, né? Sim. Tem os home care da vida. Sim, apoio, o próprio convênio, ele precisa que libere o leito. Então, nós conseguimos fazer atendimento em casa, conseguimos fazer antibiótico terapia, conseguimos fazer toda a assistência desde o paciente que precisa de um atendimento domiciliar de leve grau, como um paciente que precisa somente de acompanhante ou cuidados primários, ou até mesmo conseguimos manter em casa um paciente de alto grau, de alta complexidade. De terceiro grau já. Sim, então tranquilamente. Esse paciente de alta complexidade, ele percebe que ele está na casa? Em alguns casos, sim, mas depende muito da patologia, da condição clínica, né? Tem pacientes sequelados de grandes tensões de AVC, acidente vascular encefálico, tem pacientes com demências avançadas. Esses pacientes pode ser que a percepção não tenha mais de localização, mas temos esclerose lateral amiotrófica, onde o paciente tem consciência, ele não tem a mobilidade, mas ele precisa da assistência e ele fica consciente e tem certeza que ele está na casa dele, né? Apesar dos acessórios. Quando você fala morrer em casa, isso vai... Bom, eu tive uma sogra que morreu em casa e deu um trabalhão depois, tá? Porque daí tem que esperar o ML fazer autópsia, você sabe como é que é, né? Não foi... Ela morreu dormindo. Não é tão fácil morrer em casa, assim, do ponto de vista legal, não, né? Mas nós não estamos preparados para isso. Não estamos preparados, mas não é uma coisa também de fim do mundo também, Ariadne. A partir do momento que você tem uma consciência de um processo evolutivo da doença e entre morrer no ambiente hospitalar e entre morrer no conforto da sua casa, você cria-se mecanismos... Só a cama, né? Sim. Eu falo, quando eu vou para o hospital, eu falo, não, eu quero a minha cama, pronto. Mecanismos onde você vai conseguir chegar nas vias de fato. É mais trabalhoso? Lógico.
Precisa de partes burocráticas? Precisa. Mas a partir do momento que você tem laudos, você tem prescrições, isso já facilita no Instituto Médico Legal, onde mostra que aquele paciente ele tinha um quadro evolutivo, que pode ter evoluído para aquela situação. Mas na parte legal, de fato, tem que chamar SAMU, tem que ir na delegacia, vem o gabinete, a empresa para retirar e leva até o IML e tudo mais. Quase fiz merchan aqui. Agora veja, Divaldo, tem uma questão de deixar morrer em casa que, de novo, é uma questão da família. Não é pelo idoso. Eu fiz essa pergunta para você, mas mais pela família. Porque quando a gente está cuidando de um pai idoso, um familiar idoso, sempre tem um irmão que fala, mas a gente não devia tal, a gente não devia entubar, a gente não devia ir para UTI, a gente não devia. E você vai ficando, assim, eu não fiquei indecisa porque eu bati um papo com a minha mãe antes dela ficar ruim. Falei, mãe, o que você quer? Aí ela me chamou e falou assim, olha, eu sei que você é forte, você vai fazer tudo do jeito que eu quero, eu não quero entubar, eu não quero UTI, não sei o que, mas teve um irmão meu, quase uma pessoa maravilhosa, que tem boas qualidades espirituais. Então ela falou assim, não, mas você acha que a gente não devia? Será que a gente fez certo? Fica se perguntando, até hoje ele fica. Então, assim, o morrer em casa exige um preparo familiar. Familiar, uma conversa muito extensa. Nós falamos no podcast anterior sobre o processo de conversa, que muitas vezes tem que ser uma conversa ali no domingo mesmo. Como você quer morrer, como que você precisa ser verbalizado. Como você quer. Eu quero morrer em casa. Então, isso. Por favor, eu sei que vai dar trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. É uma pessoa de 1,86 m para tirar. Mas eu quero ficar em casa. E essa conversa tem que acontecer, Ariadne. A partir do momento... É muito importante isso. Porque, veja, minha mãe, eu tive essa oportunidade de ter... Aliás, tem uma história engraçadíssima da minha mãe, porque ela escolheu o caixão, né? Quando ela soube que ela estava com câncer de pâncreas, a gente tinha perdido uma tia com câncer de pâncreas há 6 meses, ela já sabia que era rápido, ela ligou no funeral, escolheu o caixão. E o cara ficou muito nervoso com ela. Falou assim, não, a senhora não vai escolher seu próprio caixão. Eu não sei o quê. Daí, quando eu fui lá, ela tinha morrido, ele falou assim, foi a senhora que escolheu o caixão. Eu falei, então, ela já escolheu? Deixa escolhido pra ela. Porque é um absurdo, o brasileiro não está acostumado com isso. Você viu, uma pessoa que lida com a morte todos os dias não estava preparado para a morte. E a finitude, ela vai acontecer. Isso, então assim, a gente tem que se preparar. Eu sempre falo para meus filhos, eu tenho um filho que é advogado, eu falo assim, quer que eu assine o papel? Ele fala, mãe, não adianta assinar papel, porque na hora H é o médico que vai decidir, não sei o quê. A família é quem decide, quem bate o martelo. Sou eu que vou decidir como ele vai, porque você vai morrer, ele fala, tirando sarro de mim. Então, assim, a gente está falando assim, mas assim, é um processo, é uma tomada de decisão para o filho, o cuidador, muito difícil. E que ao longo do atendimento domiciliar, Ariadne, eu vou conversando com a família. Porque como é que você quer que seja? O grau da patologia vai avançando, o idoso vai se tornando mais dependente de cuidados e muitas vezes nas idas e vindas de hospital ele vai se debilitando e a conversa precisa caminhar para isso. Então muitas famílias que já foram assistidas por mim e já estão acompanhando sabem que esse assunto eu vou tocando, como que você quer que seja, houve uma conversa antes, ou até mesmo eu já vou caminhando para isso com a família, né? Porque morrer em casa é mais digno para o assistido. Sim. Porque se você me contrata com atendimento domiciliar, eu entendo que o foco existe, lógico, a questão familiar, mas o foco e o pilar é o assistido. Claro. Então eu tento trilhar nem sempre aquilo que um parente ou outro imagina que seja o ideal, mas aquilo que seja o melhor para o assistido naquele momento. Na parte clínica, ou até mesmo, nem sempre a gente tem uma morte súbita, então precisa ser caminhado e trilhado para que tenha uma morte confortável. Sim. Para todos. Pois é. E aí eu estava pensando aqui que a gente está... É um assunto muito difícil de falar, e eu sempre falo, quando eu posto meus podcasts, que a gente tem que se preparar para a morte hoje. Né? Sim. Hoje mesmo morreu um empresário de 41 anos aqui de um acidente de trânsito. Aí eu fico pensando, eu tenho essa conversa muito com meus filhos, sempre eu tô tocando nesse assunto, mas o brasileiro não é afeito a falar de morte. As pessoas não querem falar de morte. E uma coisa que me chama muitíssimo a atenção é que quando a pessoa adoece ou envelhece, as relações que ela criou, as relações, eu estou falando relações sociais, afetivas,
são preponderantes. Você já cuidou de vários idosos, você sabe muito bem a diferença de cuidar de um idoso que foi um idoso bacana, que foi um amoroso, que é querido, que é amado, e até às vezes é até mais difícil, né, de cuidar Sim. desse, e um pai que abandonou os filhos, Um pai e ausente, ou... largou lá e foi embora e acabou, casou de novo e acabou. Porque as pessoas não se tocam que as relações são construídas. E que no final da vida você vai ter o que você plantou. É isso que você vê? É isso que eu vejo. Apesar do estatuto do idoso estar aí, é uma legislação. Não, gente, é o seguinte, o que eu tô falando aqui não significa que afetivo. o pai abandonou vocês, eu tenho uma família que abandonou, e não significa que você vai poder deixar ele abandonado também, porque ele não cuidou de mim, também não vou cuidar dele. Isso não existe pela lei. Cuidado com a pensão invertida, inclusive. Cuidado, porque a lei te obriga a cuidar, sim, mesmo de quem você não cuidou. Mas isso não significa que você vai amar. Isso, você tem que cuidar. Que é diferente de amar. Diferente de amar. Por isso que entra também essa questão lá do luto familiar no início do nosso podcast, onde você falou do luto familiar de terceirizar. Porque é diferente. Não tem vínculo. Você está pagando para executar o cuidado. Uhum. Você vai continuar amando ou não amando, depende da sua construção familiar. Né, onde você vai decidir ali, onde você quer fazer a sua visita, ou quer participar de um almoço especial, fazer um almoço especial, é um vínculo, ou simplesmente estou pagando e estou assistindo da forma que eu posso. Que eu consigo. Que eu consigo, é fazer o que dá para ser feito, né? A gente é o que dá para ser feito, o que dá para ser feito. Então, né? mas eu gosto de falar desse assunto aqui para as pessoas que não estão envelhecidas e que não precisam ainda de cuidados, porque assim, a gente tem que ter atenção nas relações que a gente cria, no amor que a gente doa, na generosidade. Não queira filhos presentes se você foi um pai ou uma mãe Exatamente, ausente, né? né? Tanto, não tô falando na questão de ausência só física. Muitas vezes o pai e a mãe teve que sair para subsidiar, mas não foi pai, realmente. Não foi acolhedor, não foi uma mãe carinhosa. Então... E isso daí, você deve pegar no final da vida um monte de história, porque o que eu percebo é que isso daí vai... Essas questões vão piorando com o envelhecimento. Vão. Essas diferenças vão ficando muito maiores, né? Quando as pessoas envelhecem. Porque o pai da gente envelhece, mas a gente também envelhece. Sim, e muitas vezes nessas instituições de longa permanência, Ariadne, se você for conversar com o idoso, ele vai te trazer uma história, lógico, no olhar dele. E você vai se compadecer, olha, coitadinho. Eu fico bem esperta. Coitadinho, mas a gente precisa entender que aquele ser humano, ele fez as escolhas da vida dele e ele envelheceu. Assim como eu, você e todos nós estamos fazendo diariamente. O processo do envelhecimento é uma construção. Isso. Então a sociedade precisa entender que pessoas que não foram presentes ou pessoas com algum transtorno psiquiátrico e não foi tratado, também envelhecem. A doutora Ana Beatriz, psiquiatra famosíssima, fala, psicopatas também envelhecem. Né? Então, canalhas também envelhecem. Sim, então apenas ele está colhendo frutos das escolhas dele. Ele só não pode estar desassistido. Legalmente falando. Então é isso que eu trago para a sociedade de uma forma geral, que eles precisam assistir o idoso, eles precisam fazer o subsídio de cuidado. Porém, a questão do vínculo afetivo, aí a gente vai ter, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E tem hora que você casa com a família também? Muito. Você ficou amigo de família, assim, tipo, você virou filho da família? Eu tenho famílias que eu estou na segunda geração. Eu cuidei da matriarca, eu estou nos filhos. Olha só. Então, e não é um caso só, são alguns casos. Então, a gente vai tendo esse vínculo e, lógico, a gente vira referência no atendimento, né? Se você presta um bom serviço, você se torna referência. Então, isso daí é uma construção de vida. Né? São muitos anos de mercado. A gente faz pilates, a gente faz musculação para não precisar de você. Como é que é isso, né? Mas na vida, às vezes, é imprevisível, Ariadne. Às vezes você precisa de uma cirurgia, precisa de um cuidado muito pontual. Infelizmente,
Tem a questão da onde boa parte da empresa ela assiste, que é a parte de doenças neurodegenerativas, que é Alzheimer, demência e Parkinson. Não existem formas de driblar e colocar essa doença mais para frente, mas ela vai aparecer. ela pode aparecer. Quando ela ficar demente, você não vai nem perceber. Não. Agora, veja, eu acho que a gente está falando de envelhecimento nos últimos 10 anos de uma maneira muito mais legal. No meu tempo de jovem repórter, não se falava disso. A gente está falando de menopausa de uma forma muito mais legal. Muito tranquila, que vai acontecer com todo mundo. Se você ficar viva, vai chegar. A gente, né? E a gente tem, veja, eu faço treino no SESI, tem muitos velhinhos de 80 e poucos anos treinando e eles não pão em mim, tá? Então, tenho uma terceira idade muito ativa. Exatamente para prevenir esse tipo de... E que bom, e que bom. E que legal, né? E que estamos construindo. Lógico que Jundiaí tem um quantitativo de idosos muito grande. 18%. São 18%, 90 mil idosos. Então, lógico que nós temos uma cidade que precisa evoluir na questão de mobilidade também, para que seja acessível. Não é nada acessível. Não é nada acessível, infelizmente, mas ela tem os núcleos de atendimento e também os polos de atividade física, onde você basta olhar e você vê a margem dos 60 mais ativo na cidade. Basta olhar o trânsito, né? A cidade tem bastante pessoas com mais de 60 anos dirigindo. Sim. Então é uma cidade que envelheceu, mas ainda nós não nos preparamos na parte urbanista. A gente é péssimo. Péssimo. Outro dia eu queria trazer um idoso para o solar do Barão e não dá. Não tem rampa, não dá. Não é acessível. Não é acessível. Agora, dirigir. Você sabe que a gente vai terminar esse podcast nisso? Porque a maior briga que eu tive com os meus idosos foi tirar o carro. Mas eles estavam colocando em risco a própria vida? A própria dos outros. Então tá, aí tem que tirar. A própria dos outros, entendeu? Foi uma briga muito grande a hora que não dirigiu mais. Não, porque eu vou sair dirigindo, porque se eu morrer o problema é meu. Não é só seu. Não é seu, você pode matar outra pessoa. Então assim, como é que a gente lida com isso? Porque eu sei, porque eu também não gosto de ficar sem meu carro. Porque é a minha forma de ter liberdade para eu ir e vir. E a partir do momento que você não deixa mais eles dirigir, eles falam, pronto, agora eu sei, agora eu perdi minha liberdade. Por isso que você aplicou certinho a lei de proteção à pessoa idosa. Para todo mundo, é um ser humano normal. Sim, é para todos, onde você viu que ele estava colocando ele em risco e terceiros, que iria gerar um problema na sociedade, tanto para você quanto para o coletivo, você foi lá e tirei o carro. Tirou as chaves e a CNH, caçou a carteira dele. E, infelizmente... Eles detestam, né? Lógico, nós vamos também detestar se a gente precisar disso. Só que, como eu disse para você, a maior parte dos meus clientes são pacientes neurodegenerativos que vão perdendo a parte cognitiva aos poucos. Muitas vezes, as famílias passam um perrengue para fazer essa suspensão. Só que você está colocando em risco a pessoa criança, e terceiros. Eu tinha um senhor muito querido, que acabou de morrer com 97 anos, queridíssimo meu. Ele morava aqui no centro e ele ia até o Paulistão ali na 15 de novembro, só que ele não se lembrava como voltar. E aí a família também tirou o carro dele, tristemente, porque ele viveu mais uns 13 anos, 14 anos. Eu tenho pessoas assistidas que o carro foi retirado as chaves, mas o carro precisou ficar na garagem, depois o carro fica 3 dias ausente da garagem, até que totalmente fora daquele ambiente, para que a pessoa pare de olhar para o carro e tenha vontade de sair. Olha, é difícil. Agora, para finalizar aqui, fala um pouco do seu podcast aqui que a gente tem aqui no JJ, como é que você quis fazer isso, por quê? Por quê? Porque eu estou na área da comunicação há algum tempo, Ariadne. Já passei pelo Canal 25, e aí eu vim aqui com... E você sabe que esse tema ninguém quer falar, né? E ninguém quer falar, e a minha área, né? E aquilo que eu gosto de falar. E eu trago pessoas que estão ligadas às problemáticas familiares. Muitas vezes são dicas dos próprios familiares. Por que você não fala desse assunto que a gente está precisando? Igual recentemente, a gente gravou com 3 advogados para tratar de assuntos de curatela, inventário, a lei de proteção à pessoa idosa, maus tratos, o que não é maus tratos, né? Muitas vezes que a família acaba entendendo de outra forma. Então, são assuntos que a própria família joga para mim,
E eu acho que como obrigação para devolver para a sociedade aquilo que eu aprendi, trazendo essas informações. Eu sempre acho que a gente tem que conversar isso quando a gente está de bem. Quando a gente está bem cognitivamente, bem de saúde. Porque depois não vai adiantar mais. A gente tem que, né? Sim, porque depois vão ficar os achismos, né? É. Ai, não é melhor fazer daquela forma? Não. Será que se tivesse feito desta forma não ficaria melhor? E não, na realidade isso daí tem que ser conversado muito antes. Desde a parte de como você quer ser assistido, como que você gostaria, caso você não tenha cognição para tocar sua vida, até mesmo a questão da morte e até se você vai ser cremado ou não. Né? Tudo isso daí tem que ser decidido. Eu já escrevi tudo. Isso, faça isso que fica muito mais fácil. Pois é. E tem valor legal sim, tá? Tem valor. Mas às vezes você tem que brigar com o médico. Por exemplo, eu não tenho algumas coisas absurdas que eu não quero que faça em mim. E aí você tem que brigar com o médico. Eu falei pro meu filho, você briga, tá? Você briga. Mas hoje em dia a medicina vem evoluindo e está assistindo desta forma, assim. Bom, vamos encerrar esse bate-papo aqui. Eu vou trazer esse moço aqui mais vezes, gente, porque quem passou por cuidados, ou quem pensa em ter cuidados, ou quem está com o familiar sendo cuidado, a gente precisa ter todas as informações possíveis nas nossas mãos, não é mesmo? Fique conosco, siga-nos no jj.com.br e entre lá no nosso canal de notícias. O Samuel vai deixar aqui um QR Code, assim você tem nossas notícias em tempo real. Até mais!